Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso eu poder estar aqui um pouquinho de tempo aqui para falar com vocês sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nem seja uma palavrinha só, que essa oportunidade que o Senhor me deu. Muito obrigado por você me aceitar aí na sua residência. Onde você estiver, muito obrigado. Sou grato a você e o Senhor Jesus por essa oportunidade. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o selo que nós, cristãos, recebemos de Deus. É o selo que Ele nos deu para nós, é o Espírito Santo. E nos textos eu fiz em 2 epístolas para ficar pequeno, tá? Para não ficar muito grande, para não ficar cansativo, para que você possa ler 1, 2, 3, quantas vezes você quiser e entender. O meu intuito é que você leia e entenda. Para mim isso aí está excelente já. Então você vai saber por que Deus nos deu o selo, o Espírito Santo. Porque Ele achou que nós merecia ser selado com o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo do Senhor. Aqui eu quero ler com vocês um texto aqui, que está no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 3. Efésios, capítulo 4, o versículo a partir do 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então ele está agradecendo aqui ao Senhor por Ele ter abençoado eles, né? Eles pregando o Evangelho e agradecendo ao Senhor, porque o Senhor havia abençoado eles com todas as bênçãos espirituais, porque nós precisamos. Se nós não for abençoado pelo Senhor, nós não resistimos à caminhada, tá? Porque a caminhada é difícil, muito tortuosa, nós somos desprezados, muitas vezes levamos até pancada. Aqui o texto, o nosso irmãozinho Paulo disse que levamos bofetadas, não temos morada certa, quer dizer, aquela hora já à noite com fome, frio, sede, ainda não tinha morado, não sabia se tem um canto para dormir, se tem que dormir no chão, sentado. Isso aí é a vida de um oráculo do Senhor. Oráculo seria um profeta, tá? Do Senhor. Essa daí, quando você leva a palavra, quando você está levando a palavra do Senhor, tá? Sem qualquer um intuito. Seu intuito é estar no agradando o Senhor Jesus. Esse é o seu intuito. Então, nós para pregar a palavra do Senhor, nós não podemos querer mostrar eu não. Eu compro um terno caríssimo, uma gravata caríssima e estou mostrando eu. Não. Tem que ser mostrado numa pregação ao Senhor Jesus. Ele que é o dono da vida, Ele que é o dono de tudo, Ele que tem que ser apresentado. Porque, infelizmente, o Evangelho, o Paulo no Evangelho dele, ele disse que havia, foi até Isaías que disse, tá? Que o mundo todo de Israel naquela época, tá? Já havia ouvido o Evangelho. Só que hoje, quantas multidões nós temos que estão cego, surdo, mudo, sem destino, acompanhando o homem. O homem se apresenta a ele e ele acha que aquele ali que é o Deus dele. Aquele ali é o meu chefe, né? Um ser humano. Nós não podemos acreditar no ser humano, não. A crença tem que estar em Jesus Cristo. Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo, é uma só pessoa, tá? Se você falar que está com o Espírito Santo, você está com Deus Pai e o Deus Filho. Se você falar que está com Deus Filho, você está com o Espírito Santo e o Deus Pai. Se você falar que está com Deus Pai, você está com os outros dois, com o Filho e o Espírito Santo, que é uma só pessoa, tá? Hoje nós estamos nessa época
que foi pronunciado, Jesus Cristo em carne. Tá? Partialmente a Bíblia foi reescrita a segunda parte dela, da graça, a época que entrou Jesus, que saiu a lei, entrou a graça, que foi Jesus. Daí para cá é Jesus que está comandando essa sessão. Tá? Quem está em nós hoje é o Espírito Santo, qual Jesus nos deu de graça, meu irmãozinho. E muitos irmãos nossos não sabem disso. Ah, Jesus, eu vou chamar Jesus para sentar aqui na mesa para comer comigo. Eu vou chamar Jesus para entrar no meu carro comigo. Jesus saindo aqui do meu lado. Ele não sabe o que está falando. Jesus está em todos os corações, no meu, no seu, de todo mundo. Ele foi de graça, ele já deu isso aí. E muitas vezes nós fazemos negligência com a palavra de Deus e dizendo que Jesus está no céu, está em qualquer lugar, menos no meu coração. Então essa é a pior parte, porque está escrito na Bíblia que ele derramou seu Espírito em toda a carne. Está lá no profeta Joel. É só ler lá que você vai ver Joel 2, 28, 29, 30 e 31. Está escrito isso aí claramente. E ele diz aquele grande e glorioso dia do Senhor. Que dia que é esse? O dia do juízo final para Israel. O juízo final foi para Israel, não foi para o mundo. O mundo não existia, só existia o mundo de Israel, Roma e Egito. Essas eram as três cidades grandes daquela época. O resto era circunvizinha, cidadinha pequena, tá? Então, meus irmãozinhos, eu peço você, leia um pouquinho a Bíblia, acredita mais no Senhor Jesus, não perca a esperança não. Se você perder a esperança, você perdeu tudo. Tá, meu irmãozinho? E de antemão, eu quero deixar para você que também acenda o canal no YouTube, o irmãozinho 7969. É só você clicar na foto do irmãozinho pequenininho que está embaixo no seu celular que eu estou dizendo. Tá? Depois você cria na outra mais em cima que ele já abre os vídeos para que você possa escolher qual que você acha que deve combinar com você, qual que você estaria procurando. Tudo bem, meu irmãozinho? Vamos aqui para mais um versículo. O versículo é o 4 e ele diz assim: como também nós alegramos nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensível diante dele em amor. Oh, glória, hein? Olha o que Jesus fez com nós. Para nós estar representando ele em amor. Em amor é quando você não tem mágoa, não tem nada no seu coração, só coisas boas. Só isso. Você olha para o seu irmão e deseja coisa boa. Para sua irmã você deseja coisa boa. E assim por diante, Jesus sempre na frente do pensamento nosso e no coração. Ele é em primeiro lugar em tudo. Tudo. Porque ele é nosso dono. Nós somos dele, nós vivemos por ele, para ele. Então nós precisamos ficar atentos com esses pequenos detalhes. A Bíblia está aí, mas muitos dos nossos irmãos só vê falar da Bíblia de nome, mas nem sequer abrir para ler um versículo, para ter um pouco de curiosidade. Isso aí é falta de vontade, desprezo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viu, meu irmãozinho? Então nós vamos ver aqui mais um versículo 5, e diz assim: e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, ele colocou nós para nós sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. É o que ele está dizendo aqui. É que nós somos filho de Jesus por adoção, tá? Isso aí, Deus não perdoou nós, levou nós para junto dele, conforme ele disse. E eu quero ser seu Deus e vocês meu povo. Vocês são meus filhos e eu sou o pai de vocês. E assim nós íamos na presença dele para sempre, qual nós estamos já hoje. Viu, meus irmãozinhos? Embora muitos dos nossos irmãos realmente não reconhecem isso. Mas Jesus vai encher o coração deles ainda se ele quiser. Versículo 7.
em quem temos a redenção, pelo o seu sangue, e a redenção dos nossos delitos, segundo a riqueza da sua glória. Então aqui, segundo os delitos que ele está dizendo aqui, é os pecados que nós cometemos na época da lei, tá? Na Torá. Era 613 pecado bom e mal, tá? Então é impossível o ser humano passar por todos os pecados. Então por isso que Jesus acabou com a lei, com ele morreu, acabou com a lei e assumiu o trono da glória, a graça. É o evangelho que foi pregado por Paulo, é o evangelho da graça, qual Jesus pediu ele para que pregasse para toda a nação daquela época. Não confunda, você precisa saber ler a Bíblia, ver para quem que o profeta está falando, para quem Deus está mandando ele falar, para que você saiba. Não, aqui o profeta tal está falando para tal nação, para tal rei, para tal príncipe, e saber não deixar se comer pela mão do homem, não, meu irmãozinho. Nós precisamos comer pelas mãos de Deus. E já deixa aqui para nós bem claro, né? Mais um versículo aqui para nós. O versículo 9 diz assim: fazendo-nos conhecer o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs. Segundo as vontades dele, aquilo que ele propôs, é que ele coloca em nossos corações para que nós fazemos a vontade dele, do Senhor Jesus, viu? É isso que ele está dizendo aqui nesse texto. Vamos para o 10, que diz assim: para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então tudo é para ele, foi feito para ele, para Jesus, tá? Para ele foi feito as coisas, feito tudo. Então nós vamos aqui agora no versículo 11 que diz assim: nele digo, no qual também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Segundo Deus, né? Que estamos fazendo é porque ele está autorizando, porque ele mandou fazer, não pediu não, ele mandou, que ele é o Pai Criador de tudo, então ele mandou. Versículo 13. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! Você está vendo aqui no versículo 13, meu irmãozinho? Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Essa aqui é a promessa. Ó. Você já está com o Espírito aí no seu coração e você não sabe. Eles não ensinam isso em lugar nenhum. Né? Não ensina. Não, você vem aqui, você é batizado com o Espírito Santo, você vem aqui, não sei o quê, buscar o reino de Deus, está tudo de graça, Deus já te deu tudo. E você está indo no ilusionismo, escutando conversas humanas. Não é preciso escutar a conversa de Jesus aqui, ó, na palavra dele. A boca dele é a Bíblia. Você abre e falar, você está falando, você é a boca de Jesus naquele instante. Precisão. Aqui você está vendo que ele nos deu aqui, ó, ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Nós fomos selados. Selado quer dizer o quê? Você está autorizado por Deus para poder falar a palavra de Deus, porque o Espírito de Deus está dentro de você, dentro de mim, dentro de todos nós. Não precisamos ter medo de falar. Jesus disse para os seus discípulos, para quando estivesse perseguido na opressão, eles abrissem a boca, que Jesus enchia com a palavra, qual o necessário falar naquela ocasião.
Certo, meu irmãozinho? Então nós vamos para o 14, que diz assim: o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para, para o louvor da sua glória. Então, quer dizer, ele nos deu aqui o Espírito Santo exatamente para isso aqui. Deus tem a glória dele louvada. Vamos louvar porque nós estamos com o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes a gente tem até vergonha de dar um glória, né? Não sei, eu vou dar um glória muito baixinho. Não, você não precisa ter vergonha não, lugar nenhum. Glórias a Deus, aleluia, aleluia. Grande é o seu nome, Senhor. É assim que nós precisamos louvar. E onde nós estivermos, tá? Não é você chegar no hospital e fazer uma coisa dessa, isso é falta de respeito, tá? Falta de... onde Jesus está, não tem encrenca, não. Não tem. Tem liberdade. Liberdade é uma coisa, agora opressão é outra, tá? Você não vai chegar para dar um glória bem alto dentro de um hospital, numa UTI, de jeito nenhum, na casa do irmão. Você vai chegar, dar um glória para o Senhor ou na rua, ou na sua casa, ou na igreja onde você congregar, você que é digno do lugar. Glórias a Deus, aleluia. Você está no lugar certo, ninguém vai te repreender. Agora, se você dá um grito no hospital ou na casa do irmão, ou ele ou a esposa dele vai te arrepender. E aí não pode, tá? Aí é confusão, né? Nosso Deus não é de confusão, é Deus de liberdade. Presta atenção, meu irmãozinho. No 15 diz assim: por isso também eu tenho ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos. Então aqui está dizendo aqui que ele já ouviu falar muito e o amor que nós temos por santo. Santo que é as pessoas que estão levando o evangelho, falando as coisas boas, ensinando as coisas boas, o mandamento, sem torcer a palavra do Senhor. Hoje em dia você escuta qualquer coisa, menos dizer que o Espírito Santo já está em você, que está aqui, acabou de ler agora. Ele deu como penhor o seu próprio Espírito para a glória do Senhor. Então, como que anda falando que falaram para mim, né? Que falaram para você não, tá? Vem aqui na frente, eu vou orar para que o Espírito, que você seja batizado com o Espírito Santo. Se Deus já me deu esse Espírito de graça, eu precisar procurar aqui. Isso aqui é uma. Depois, lá em Joel, no capítulo 2, 28, 29, 30 e 31, ele disse: derramarei o meu Espírito em toda a carne, naquele grandioso dia, que está no versículo 31. Que dia é esse? Era o dia do juízo final para Israel. Não é juízo final para o mundo, é para Israel, tá? Se você tiver dúvida, você vai lá em Mateus, no capítulo 15, o verso 24, e verê lá para quem Jesus veio. Jesus veio, ele disse: eu vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É isso que está dizendo lá nesse versículo aqui. Jesus diz, tá, meus irmãozinhos? Então, meus irmãozinhos, é um prazer esse pouquinho que eu falei com você aqui. Eu bem gostaria de falar várias vezes mais com você, mas de momento Deus colocou no meu coração apenas esses versículos, tá? Eu gostaria de deixar você bem atento, que o Senhor lhe desse mais conhecimento. E até então, meu irmãozinho, graça e paz para você e para sua família, um excelente final de domingo, e uma boa noite, um grande abraço para você. E até então.